Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês no componente curricular Sociologia nesta aula de número 12. O objeto de conhecimento, economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais. Formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo. Novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual, desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. Para este objeto de conhecimento, nós trouxemos o seguinte detalhamento: abordagens e perspectivas do desenvolvimento e das economias de mercado, capitalismo e desenvolvimento. É uma temática muito interessante que vamos iniciar agora em nossa aula. Venha! A temática de nossa aula, ela é muito interessante. É uma temática que, no primeiro momento, vocês podem até pensar que nós estamos falando de um outro componente curricular ou de uma outra ciência dentro das ciências humanas, diferente da sociologia. Mas não, lembrem-se que sociologia é a ciência que vai estudar a sociedade. E, em especial, a sociedade dentro desse novo modo de produção, que surge aí lá no final do século XVIII, mais especificamente, né, e vai nos trazendo até os dias atuais, que é o sistema, o modo de produção capitalista. Vejam que este modo de produção está presente no nosso dia a dia. E tem várias questões que a sociologia, sim, se preocupa para estabelecer, para compreender, para entender esta relação entre o nosso modo de produção e as relações sociais advindas dele. Uma questão que nos chama muito a atenção e que é nosso tema hoje é capitalismo e desenvolvimento. Desenvolvimento parece uma palavra muito simples. Capitalismo, eu já citei agora há pouco, que é o nosso sistema, o nosso modo de produção atual. Todos nós estamos inseridos nele. Então, essa questão de capitalismo e o desenvolvimento é uma relação que deve, sim, receber atenção, receber estudos, para compreendermos como isso se dá. E, iniciando esse papo, a gente pode dizer que o capitalismo e as economias de mercado, olha aí, já surge um tema novo, economias de mercado. Vamos seguir. São abordados de diversas perspectivas em relação a quê? Ao desenvolvimento. Olha, já começamos dizendo que o capitalismo, que está associado às economias de mercado, podem ser vistos de diversas perspectivas, diversos modos, quando nos vamos nos referir ao desenvolvimento, com algumas abordagens, destacando a capacidade do sistema de promover o crescimento e o progresso, enquanto outras abordagens enfatizam seus desafios e desigualdades. Isto é muito próprio do sistema capitalista. Por um lado, ele tem, digamos, a intenção, o objetivo e a capacidade também de promover crescimento. Sim, isso não pode negar. Dentro desse modo de produção, o crescimento existe. E o progresso, a sociedade muda, traz benefícios para todos nós, para muita gente, mas, por outro lado, não podemos deixar de enfatizar, de acordo aí com abordagens diferenciadas, os desafios e as desigualdades que também
Olha que interessante, a desigualdade social também é inerente ao modo de produção capitalista. Professor, então o senhor está dizendo que crescimento e progresso estão ao lado de desafios e desigualdades dentro do mesmo modo de produção? Sim. E, infelizmente, eu diria que isso é perceptível, não é difícil de ser visto quando olhamos para a nossa sociedade, quando olhamos para o que está em volta de nós, para o entorno social que nos cerca. Você vê progresso, você vê crescimento, mas, por outro lado, você vê também desafios e muitas desigualdades sociais. O desenvolvimento, então, nesse contexto, pode ser visto como um processo de melhoria do nível de vida. Sim, a primeira ideia que aparece quando se fala em desenvolvimento. Parem, pensem um pouquinho. Ah, desenvolveu, melhorou. Ah, está melhor agora. E isso é a primeira ideia que, nesse contexto, a gente vai dizer. É um processo de melhoria de vida, do nível de vida das pessoas. O aumento da produtividade e também o desenvolvimento de infraestruturas, de ruas, de instrumentos sociais, como escola, saúde, no caso dos hospitais, postos de saúde. E, por outro lado, enquanto o capitalismo e as economias de mercado são vistos como motores ou desafios desse processo. Nesse processo de desenvolvimento que traz, no primeiro momento, olha só, né, quando se fala em desenvolvimento, melhorou de vida, a cidade cresceu, tem progresso, né, a gente vê prédios novos, tem residências novas, os bairros têm uma infraestrutura melhor de saneamento, de rede elétrica, de rede de internet que pode melhorar, desenvolveu, legal. Mas, por outro lado, não podemos esquecer os desafios que são postos como motores para que tudo isso aconteça. É, digamos, o combustível, né, que faz com que a economia se mexa, que são as economias de mercado. Então, desenvolvimento capitalista e desenvolvimento, eles são realizados sob a égide, sob o comando, né? Está à frente do grande capital. Quando se fala em grande capital, tem que estar claro que é dinheiro. Sim, é verdade, é isso. Recursos financeiros. Pronto, vamos colocar dessa forma. Sob a égide de um grande recurso financeiro e também moldado pelos valores do livre funcionamento dos mercados. Livre funcionamento dos mercados. São muitos termos dentro destes conceitos, dentro desta possibilidade de compreensão prévia do que nós estamos trazendo desta relação entre desenvolvimento capitalista e desenvolvimento, que nem sempre é a mesma coisa. Mas aí a questão do mercado é muito importante, esse funcionamento dos mercados, das virtudes de competição, porque o mercado, para crescer, o mercado financeiro, o mercado econômico, os mercados, né? Eles têm que ter competição. Tem que haver produtos novos, novos desafios e até mesmo crises fazem com que os mercados cresçam. E, por outro lado, do individualismo e do Estado mínimo. Neste caso, estamos falando de mercados livres, moldados pelos valores do livre funcionamento dos mercados. Gente, muita calma para essa compreensão, porque, como eu disse, vou repetir, isso está presente nas nossas vidas. Nós queremos aqui, nesta aula de Sociologia, fazer com que você perceba, com olhos mais esclarecidos, mais atentos e com um olhar também mais aguçado para essas questões que nos envolvem. E aí nós podemos até concluir dizendo: desenvolvimento continua sendo
ambíguo e difuso enquanto conceito. Isso é verdade, né? Nós falamos tanto, embora no primeiro momento o desenvolvimento pareça ser algo muito bom, e de fato é, por um lado, por outro, temos que entender a dinâmica do sistema capitalista que move os mercados e seu livre funcionamento para que o desenvolvimento realmente seja benéfico para todos. E isso, na prática, você pode perceber que nem sempre acontece. Ou seja, um conceito, desenvolvimento é um conceito cujos contornos não estão nitidamente definidos. Nós aqui realmente não conseguimos, nesta breve explanação, definir o conceito claro de desenvolvimento. Mas fica a questão que vocês podem registrar, devem anotar os dois olhares, as percepções, as abordagens que podem ser dadas para compreender o que é desenvolvimento dentro do sistema capitalista. E ele acontece quando há uma economia de mercado, que é justamente um pré-requisito dentro do nosso modo de produção, que é o sistema capitalista. A economia de mercado deve fluir, deve acontecer. Olha só, money, 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 muitos recursos financeiros, como falamos agora há pouco, que podem ser traduzidos em dinheiro, dinheiro de diversos países, diversas moedas, tudo circulando numa economia de mercado. Este termo é muito próprio do nosso modo de produção, que é qual? O capitalismo, exatamente. Se essa economia tiver tudo ok, esses recursos financeiros irão fluir tranquilamente em toda a sociedade. Mas o que é mesmo economia de mercado? Vamos anotar? Olha aí. A economia de mercado é o sistema econômico no qual as decisões sobre produção, distribuição e consumo de bens e serviços são principalmente determinados pela interação entre oferta e demanda no mercado, com mínima intervenção do governo. Esta questão da intervenção do governo, que finaliza esse texto que nós estamos lendo juntos, é uma questão de uma abordagem que nós estamos trazendo aqui para vocês. Mas, seja qual for esta abordagem, a lei entre oferta e demanda, oferta e procura, isso vai ser determinante para que a economia de mercado flua, que o dinheiro fique fluindo, digamos assim, que a economia cresça, que o desenvolvimento, do seu modo e no seu lado, digamos, benéfico e vantajoso para quem está atuando dentro deste mercado, seja favorável a todos. Então, anotem o que é a economia de mercado. É um sistema econômico no qual as condições sobre produção, distribuição e consumo de bens e serviços são principalmente determinados pela interação entre oferta e demanda no mercado, com mínima intervenção do governo. Isto já ficou claro? Creio que sim, né? Anotem para depois revisitar se houver necessidade, porque agora nós vamos continuar compreendendo o que é economia de mercado, trazendo para vocês as características de uma economia de mercado. É isso que nós temos e é isso que vocês irão ver, que vocês irão perceber a partir de agora dentro do mercado mundial, do mercado brasileiro, dentro do sistema capitalista, ok? Então vamos começar. A primeira característica é propriedade privada. Isso é fundamental para que o sistema capitalista esteja presente, para que a economia de mercado funcione. Propriedade privada. A maior parte dos meios de produção é propriedade de
indivíduos e empresas privadas. Olha aí, não é do governo, é de um indivíduo, é de uma pessoa ou de uma empresa aí privada, né? Uma empresa particular. Não é, digamos assim, do governo, não é do Estado. E isso incentiva o investimento, inovação e eficiência, porque há aí uma concorrência que a gente vai já falar daqui a pouco, mas isso é propriedade privada, de uma pessoa ou de uma empresa. A segunda característica é a livre iniciativa e liberdade econômica. Outro ponto muito importante. Indivíduos e empresas têm liberdade para iniciar negócios, produzir o que desejam, contratar trabalhadores e vender produtos e serviços no mercado. O mercado econômico funciona quando há compra, quando há venda, quando há consumidores, pessoas trabalhando, não é isso? É isso que nós temos aí e você já pode dizer, a economia de mercado aqui está funcionando. Outra característica que nós vamos apontar aqui é a livre concorrência. Olha aí, a concorrência, que eu quase falei ali no comecinho, ela está presente também. Outra característica importante, tem que ter livre concorrência, porque um grande número de compradores e vendedores competem entre si. Olha, eu tenho um produto que é parecido com aquele, mas aqui tem uma vantagem, né? E essa competição pode trazer e leva, assim, a preços mais baixos e com maior qualidade dos produtos e serviços que têm aí uma inovação. Ah, são iguais? Não. Esse aqui tem um diferencial, tem algo que aquele ali não faz. Então, isso aí é a competição que gera inovação, maior circulação de bens, compra, venda, procura, e assim o mercado flui com a livre concorrência. Aí também entra, só para destacar, a lei da oferta e da procura. Se ninguém procurar aquele produto, o mercado, cai, não é verdade? Os preços dos bens e dos serviços, gente, eles são determinados pela interação entre a quantidade que os produtos estão dispostos a oferecer, né? Isso é a oferta. Ah, tenho muito arroz, tenho muito milho para oferecer, meu armazém está cheio, o estoque está lotado de feijão. Mas, se eu não vender esse produto, o que vai acontecer? Eu, enquanto empresário, enquanto distribuidor, né, eu vou perder o meu investimento naquele feijão que eu comprei para vender. Por quê? Não há demanda, há a oferta. A oferta é muito grande e a quantidade de consumidores para comprar essa oferta é pequena, porque eles já estão também, no caso, as pessoas, os indivíduos, as famílias, já estão em suas casas com seus estoques de feijão, por exemplo, né, também satisfatórios. Eu não vou comprar na minha casa mais feijão do que eu necessito. Posso até estocar um pouco, mas não será muito. E se eu tiver bastante, o armazém tem muito também, ele vai perder. Por isso que é importante essa lei da oferta e da demanda, né? Tem que haver produtos numa quantidade equilibrada para atender esse mercado. E aí sim, os dois vão estar aí interagindo. Tem que haver essa interação e esse equilíbrio para que, mais uma vez, o comércio faça com que o mercado flua livremente, livre concorrência, com uma oferta e uma demanda equilibradas. Tendo isso aí equilibrado, nós vamos ter um sistema de preços, que é uma outra característica do nosso mercado. O sistema de preço, ele atua como um sinal que transmite informações sobre a escassez relativa dos bens e dos serviços, orientando as decisões da produção e do consumo. Olha, está muito caro aquele produto, mas é porque deve estar faltando produtores. Voltemos aí ao nosso feijão.
Poxa, meu estoque de feijão aqui na minha casa acabou. Vou lá no mercado, chego lá naquele distribuidor, olha, eu quero 1 quilo de feijão. Ele vai dizer, olha aqui, eu só tenho pouco feijão para vender, eu não sei, eu tenho pouquinho. Aí o que aquele comerciante faz? Sobe o preço, porque a oferta é pequena e a demanda é grande. Há um desequilíbrio. Lembremos que sempre terá que haver um equilíbrio para que o mercado flua normalmente. Isso faz com que o preço do feijão suba, porque a oferta é pequena, a procura é muito grande. Não é isso? Vocês conseguem compreender? Então tem que estar equilibrado. A produção tem que estar tranquila aí para quando eu quiser comprar, o preço está bom, tem para eu comprar, tem para o comerciante vender tranquilamente, e aí a economia de mercado, mais uma vez, vai fluir porque há equilíbrio. Lembrem-se. Claro que na prática isso nem sempre acontece. Por isso que a gente ouve muito boletim econômico, ouve, lê, vê, preço sobe, preço desce, vai no mercado, o arroz está mais caro, passa 2, 3, 4 dias, o arroz já cai lá alguns centavos, aí eu compro mais arroz porque barateou, o leite sobe de preço, depois o leite desce um pouquinho, e às vezes nem desce um pouquinho, continua caro, caro, caro e mais caro. É porque essa oferta e essa demanda está em desequilíbrio. E aí, gente, mas no final de tudo isso, todos estão buscando o quê? O lucro, sim. Essa, digamos assim, é uma característica fundamental das economias de mercado, que é a busca pelo lucro. As empresas privadas, elas são motivadas dentro do sistema capitalista pela busca do lucro, o que as incentiva a serem eficientes e a atender às necessidades dos consumidores. Sim, se eu tenho um determinado produto que não está sendo bem vendido no mercado, coloco lá na prateleira, ninguém compra, faço propaganda, o pessoal olha, vê, não compra. Eu vou ter prejuízo enquanto empresário. Então, o que é que eu faço? Eu vou ter que melhorar aquele produto, eu vou ter que fazê-lo atraente, ser útil de verdade para o meu consumidor. E aí, é claro que vão entrar outros elementos que vão atrair esse consumidor para que eu tenha lucro e venda. Mas essa venda tem que, mais uma vez, sempre ter o equilíbrio, porque eu vou oferecer um bom produto, eu vou ter lucro e o meu consumidor terá obrigatoriamente, nesse caso, e teoricamente falando, mas na prática também, tem que estar satisfeito, né? Porque eu não vou comprar algo que não atenda às minhas necessidades, que não seja de boa qualidade. Não, eu vou procurar algo que vá me atender. Então, eu vou dar lucro para uma empresa e outra que não tiver um produto bom, eu vou sentir, digamos assim, muito por ela, né? E na economia de mercado, a gente pode sempre analisar todos esses fatores. Eles estão presentes sempre, porque são características básicas, fundamentais, dentro das economias de mercado, no sistema capitalista, que é o sistema que nós estamos inseridos. Tudo isso acontece de forma dinâmica no nosso dia a dia, sempre acontecendo. É só você, mais uma vez, dar aquela olhada que a sociologia aqui está pedindo que você desperte para observar que isso, sim, está presente na nossa sociedade e no nosso dia a dia, afetando diretamente as nossas vidas. Olha que interessante, né? A prática é isso, afeta sim o nosso dia a dia. Para isso, os teóricos trazem algumas abordagens, que é justamente para entender toda esta relação, para entender todo este fluxo dentro das economias de mercado. E as abordagens são como das variedades de capitalismo. Sim, nós vamos até trazer aqui alguns exemplos para vocês, né, dessas variedades de capitalismo, que é conhecido pela sigla VOC. E também as abordagens sistêmicas, que destacam a
capacidade do capitalismo e das economias de mercado, reconhecendo a diversidade e a dinâmica dessas estruturas econômicas. A VOC, que é a Variedades de Capitalismo, por exemplo, analisa como diferentes países capitalistas estruturam suas instituições e mecanismos para impulsionar o crescimento e a inovação. Esta abordagem específica, Variedades de Capitalismo, VOC, ela é uma abordagem que vai analisar esse crescimento do capitalismo em diversos países, tendo aí como foco as inovações. Vamos lá ver como fica essas diferenças entre abordagens diferentes para entender, compreender e observar essa dinâmica capitalista. Olha aí, abordagens clássicas e neoclássicas. Qual é o foco dessas abordagens? Na teoria clássica, o foco é a estrutura na eficiência. O sistema, a economia tem que estar eficiente, enquanto a neoclássica dá mais importância às pessoas e ao comportamento. Vejam que são focos diferenciados dentro das abordagens para entender a economia, o desenvolvimento dentro do sistema capitalista. Enquanto na clássica vê a estrutura, a eficiência, a neoclássica ela vai ver o comportamento, se as pessoas estão bem. Outro ponto que a gente pode trazer aí para comparar é a abordagem. A teoria clássica ela é mais rígida e centralizada, enquanto a neoclássica é mais flexível e descentralizada. Percebam que também existe uma diferença entre a abordagem quando é feita a análise em uma abordagem clássica ou em uma abordagem neoclássica. São termos aí que merecem ser registrados porque é dessa forma que são analisadas aí os mercados e o desenvolvimento dentro do capitalismo. Outro ponto que nós queremos também trazer para vocês são as relações humanas. Olha, as relações humanas também é um ponto que difere entre as abordagens clássicas e neoclássicas. Dentro da teoria clássica, as relações humanas elas são negligenciadas. A questão humana aqui, nessa teoria clássica de abordagem, ela não é levada em consideração. Nós vamos primar, vamos ficar com foco na eficiência, vamos ter uma abordagem que não vai, digamos, valorizar o ser humano. Enquanto a neoclássica, que é outra abordagem, ela já vai valorizar e vai buscar conciliar as relações humanas com a estrutura formal. As pessoas fazem as empresas, as indústrias, o comércio, são feitos de pessoas. E isso é visto, é considerado dentro de uma abordagem neoclássica de análise do capitalismo e o desenvolvimento nas economias de mercado. Percebam que existem nítidas diferenças entre estas abordagens quando se busca entender essa questão de como funciona o nosso sistema. Outro ponto também importante, que nós vamos chamar a atenção de vocês para que fiquem atentos para esse entendimento, é a adaptação. Enquanto na teoria clássica ela é menos adaptável às mudanças, já a neoclássica busca adaptar os princípios tradicionais às novas realidades organizacionais. Muito interessante, né? E no Brasil, como é que é esse modelo, professor? Nós podemos dizer que o Brasil opera em um modelo de economia de mercado misto. Isso significa que a maior parte da atividade econômica ela é conduzida por empresas privadas e pela interação entre oferta e demanda no mercado. No entanto, o governo também desempenha um papel importante na regulação, supervisão e, em alguns setores, na participação direta na economia. Diante de tudo isso, nós vamos concluir que a relação entre
capitalismo e economia de mercado e desenvolvimento é complexa e multifacetada. As diferentes abordagens oferecem diferentes perspectivas sobre como o sistema capitalista pode contribuir ou não para o progresso social e econômico, bem como sobre o papel do Estado nesse processo. É importante considerar essas diferentes perspectivas ao analisar o desenvolvimento e as políticas de economia, as políticas econômicas dentro do sistema capitalista e das economias de mercado. Legal, né? Gente, muito obrigado pela atenção e participação de todos e até a próxima aula.